Não ame o pecado, mas sim o pecador. Quantas vezes os meus pensamentos se encontram com tantas palavras provindas pela unção do Espírito Santo. Meu coração se agita. Tento mergulhar para extrair a melhor sabedoria, mas confesso que não sei. Suplicando a presença de Deus, tento compreender as dores dos desesperados, que muitas vezes tenho que suportar ou simplesmente refugiar-me no silêncio de minha alma. Às vezes, bate uma tristeza que me faz mergulhar as águas profundas de sua infinita misericórdia. Como essas palavras: não ame o pecado, mas sim o pecador. Tentarei explicar o significado dessas palavras. Vejo que muitas pessoas estão desorientadas, buscando, através das revelações de Deus, uma resposta para o futuro, sem passar no hoje. Esquecem dos acontecimentos do passado, como não determinasse o presente, que é a raiz de toda consequência em que vivemos hoje. Não consegui ver ao longo de 17 anos de oração uma só pessoa que tenha a coragem de olhar para si e reconhecer as suas próprias culpas. Pelo contrário, muitos carregam sobre si culpas irreversíveis e tentam justificar nas suas frustrações de seus passados o pecado que outros cometeram contra si, deixando as lembranças consumirem os seus próprios corações. É sobre esse dilema que eu quero dizer que você ama muito mais o pecado do que o pecador. Tenho plena consciência o quanto este processo é doloroso e por isso tentamos transferir para o outro as culpas que não suportamos em nossos corações, sem que possamos entender o significado da dor consumida em nossos corações. A falta de clareza sobre o que é o pecado é a mesma forma que nos dificulta a olhar para a verdade. Então, o que nos resta a fazer? Excluir o pecador para longe de nós e amar muito mais o pecado em nossos corações? Esse é o grande erro que muitas pessoas cometem contra si, achando que vão se livrar de seus pesadelos, alimentado em seus ressentimentos e em suas dores. Quantos se limitam a mudar a sua história pelas mágoas de seus corações, acrescentadas de ódio, raiva e rancor. Veja o poder desse sentimento. Quanto mais nutrimos em nossos corações,
mais força adquirimos para derrotar aqueles que nos feriram. Dormimos e levantamos com os mesmos sentimentos. E ainda pedimos a Deus que faça a sua justiça, como forma de reparação dos erros que o outro cometeu contra nós. Como se Deus, em sua plena consciência, não soubesse ou não conhecesse as nossas atitudes. A palavra que mais utilizamos para esses contextos, Deus é justo. O tempo passa e nada acontece. Seus sentimentos se misturam na tentativa de aniquilar o outro o mais rápido possível. Ficamos horas sem dormir, pensando em como atingir os nossos inimigos, sem perceber que o tempo passa, sem que você perceba o quanto você se consome em seus próprios pecados. Esta foi a forma mais simples que encontrei para poder lhe dizer o quanto você ama o pecado, mas nunca deixou de amar o pecador, justificado pelo medo e suas próprias mentiras. Sei o quanto pode ser mortal quando olhamos para ele, porém, quando amado, devasta o nosso coração, simplesmente porque gostamos da rivalidade. Não conseguimos viver em plena harmonia, somente com a mentira, consumada em nossos próprios corações. Quando falo, não ame o pecado, quero dizer que deixe de amar os fatos negativos e busque entender o que levou a esses fatos. Não questione ou lamente a sua vida, ou o que fizeram com você, mas sim o que você permitiu que fizessem com você. Esta é a realidade que você jamais conseguirá mudar. Você só conseguirá mudar quando você tirar todo o entendimento e deixar de amar o pecado. Redescubra a origem deste pecado e permita-se libertar por inteiro do mesmo, pois toda a origem tem o seu princípio. Não parte de nossos pensamentos, mas dos desejos de nossos corações. São esses impulsos que devemos conter dentro de nós. Os valores que damos para esses acontecimentos elevam os nossos sentimentos a persistir no passado, sem se importar com o presente. Não há como, não somos máquinas que podemos deletar o nosso passado. Somos seres humanos, capacitados de inovar os nossos pensamentos, reprogramar as nossas informações com plena sabedoria para definir o que é bom e o que fazer com os delírios que outros nos oferecem. Esta é a única verdade que consome e destrói o teu coração.